Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio e TV Fraternal. Nós realizamos o Evangelho no Lar todas as quartas-feiras, às 20 horas, semanalmente, sem erro, sem falta de disciplina, sem atraso. Estamos aqui para essa prática tão abençoada em nossas vidas. E eu sempre digo que o Evangelho no Lar é um momento que paramos, nos conectamos aos nossos queridos benfeitores espirituais e convidamos a Jesus Cristo a adentrar em nosso lar, em nossa casa interior. E é esse momento em que fazemos os nossos pedidos, agradecimentos, em que louvamos a Deus. Por isso que é o nosso momento. Então, se você quer fazer algum pedido, alguma prece por um ente querido ou para você mesmo, este é o momento em que você deve se conectar, realizar o Evangelho e vibrar pelos seus. Eu sou a Mara, vou conduzir o Evangelho desta noite, acompanhada da Rosângela, que fará a prece inicial, Daniel fará a leitura, a Patrícia fará as vibrações e a Kátia a prece final. Antes de iniciar, nós sempre convidamos a todos que nos acompanham, a você que gosta da nossa programação, para que nos ajude compartilhando com seus contatos, nos seguindo nas redes sociais, assistindo às nossas palestras, aos nossos evangelhos, aos nossos programas, pelo canal do YouTube, também na TV Fraternal. E compartilhem, divulguem para todos, porque nós não sabemos quem que está ao nosso lado, que está necessitando daquela mensagem, daquele programa, daquele conteúdo. Então, a Rádio Fraternal está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, no YouTube. Se inscreva em nosso canal. E se você desejar receber os nossos conteúdos por WhatsApp, no nosso site, fraternal.net.br, nós temos um número de celular, de WhatsApp, em que você pode solicitar a sua inscrição na nossa lista de transmissão. Assim você receberá todos os conteúdos que são publicados na rádio, direto no seu WhatsApp. Então, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do Cristo. Bom, o texto que nós vamos desenvolver hoje está no capítulo 23, Moral Estranha. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Se você desejar acompanhar a leitura do seu Evangelho, segundo o Espiritismo, você pode já ir procurando este item. Também no YouTube, abaixo do vídeo, você tem o texto que será lido, que será desenvolvido. Para finalizar, vou falar da água, que nós indicamos, nós gostamos, né, que aí depende de cada um. Nós gostamos de colocar, nós indicamos que se coloque uma jarra de água, um copo de água, para que seja fluidificado pelos benfeitores espirituais, que vão colocar o remédio necessário a cada um de nós, durante o Evangelho no Lar. E aí você vai poder tomar, os seus entes queridos, a sua família também poderão beber essa água, eles vão receber, todos vocês, o remédio necessário. O roteiro do Evangelho no Lar está em nosso site, fraternal.net.br, na aba Evangelho no Lar. Lá você verá o roteiro detalhado da prática do Evangelho, de como se faz o Evangelho no Lar. Então vamos começar essa abençoada noite, esse abençoado Evangelho com a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez convidando a todos os que nos assistem, nos acompanham, a esquecer um pouquinho as coisas do dia a dia, o movimento lá fora, fechar os olhos e se conectar com o plano espiritual, agradecendo o nosso dia,
as nossas atividades, a nossa vida, nossa família, e pedindo a Jesus, a Maria, que amparem esse nosso momento, nos inspirando, nos abençoando, nos trazendo lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nos tornando mais fortes, mais perseverantes no caminho da nossa evolução. Unidos em amor, compreensão, compaixão e com a vontade que sempre temos de aprendermos mais e de evoluirmos, nos tornando seres melhores. Assim como São Francisco, na sua prece: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Capítulo 23, Moral estranha, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Item 8. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de tudo, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, realmente, a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe o ensinou, dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Bom, Jesus não perdia nenhuma oportunidade, nenhum momento de nos ensinar algo, de deixar alguma lição. Então, ele utilizava do dia a dia, das coisas que iam acontecendo, para nos ensinar a quem estava com ele, a nós, por parábolas, por frases que nos faziam pensar. E se formos tomar o sentido literal, deixai os mortos enterrar os seus mortos, nós vamos pensar no quê? Como que um morto vai enterrar outro morto? Não dá, né? Então Jesus não quis dizer isso. Morto, deixar os mortos enterrarem os seus mortos, ele quis dizer que existem muitas pessoas mortas, mas com vida, que têm a vida
do corpo, mas que são mortas, que estão em seus castelos de ouro ou de barro, não importa. O castelo aqui se diz o castelo interior. Preocupados só com o dia a dia, preocupados com esta vida, com as coisas da matéria, preocupados em enaltecer o seu orgulho, enaltecer a inveja, em se vitimizar perante todas as situações. Quantas pessoas, né, estão cheias de vícios, os vícios, não vício como nós conhecemos hoje, mas os vícios morais, a falta de moral. Então Jesus utilizou, porque ele estava dizendo isso a um servo que iria segui-lo. E há tanto trabalho para se fazer na seara de Jesus, há tanto que se fazer, sempre houve tanto que se fazer. Se quisermos deixar o homem velho e seguir o homem novo, se quisermos praticar os ensinamentos de Jesus, se quisermos dar as mãos a Ele, caminharmos com Ele. E ele usou, porque o servo precisava sepultar o seu pai. Aí ele usou essa frase, porque existiam muitas pessoas que eram mortas-vivas. Então ele quis deixar esse ensinamento. Vamos deixar aqueles que não se preocupam com a vida espiritual, com a vida moral, com a evolução, com me seguir, vamos deixar a eles que façam essas coisas ligadas à matéria só. Mas da mesma forma, no entanto, ele não quis dizer para abandonarmos os nossos entes queridos que desencarnaram. Ele mesmo nos ensinou a honrar pai e mãe. Então está aí. O que ele quis dizer com isso? Vamos respeitar. Ele sempre nos ensinou a respeitar. Vamos respeitar. Vamos fazer o sepultamento do nosso ente querido. Vamos fazer as coisas como tem que ser feitas, cada um na sua cultura, né, no seu país. Mas não vamos nos esquecer que o que está lá no sepulcro é um corpo, é uma carne, é um corpo sem vida. E que a vida do nosso ente é a vida espiritual, a vida verdadeira. Que ali ficou o corpo, mas o nosso ente querido, nosso pai, a nossa mãe, qualquer um, nosso filho, nosso irmão, qualquer um, qualquer ente está no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Então, sim, vamos respeitar, fazer as coisas como tem que ser feitas, vamos sentir tristeza, mas vamos trabalhar para que essa saudade fique, e não a tristeza eterna. Não aquela tristeza que nos leva à depressão, nos tornando em mortos-vivos. Vamos seguir adiante, seguir de mãos dadas com o Cristo, praticando os seus ensinamentos, e não de uma forma assim, relativa, né? Como se fosse um sonho seguir Jesus. O seguir Jesus está na prática, dia a dia, um pouquinho de cada vez. Em todos os nossos atos. Um pouco de cada vez nós vamos nos esforçando a seguir Jesus. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Então é isso que eu entendo por este tão bonito ensinamento de Jesus. Tão importante também. Está aberta a palavra mesmo. Eu acredito que a Mara explicou muito bem, né? Essa questão que Jesus veio colocar cada coisa em seu devido lugar. Morto aqui, como ele falou, é morto segundo o Espírito, realmente, né? Quantas pessoas, como a Mara disse, se preocupam tanto com os afazeres materiais, tanto em acumular bens, tanto em fazer aqui desta vida uma vida melhor. Claro que isso não é condenável, nós estamos na Terra, vivemos, né, segundo necessidades materiais enquanto estamos aqui.
Mas nós não podemos esquecer que a vida espiritual está acima de tudo, que nós estamos aqui também encarnados por compromissos pretéritos, né? Por necessitar de aperfeiçoamento espiritual. Então, Jesus nos coloca que é a vida do espírito, que nós possamos nos preocupar muito mais em criar bens espirituais, para que quando também chegar a hora, né, da gente ser morto segundo a carne, mas vivo segundo o espírito, a gente tenha em nosso saldo espiritual grandes feitos, grandes realizações, que a gente possa ser realmente reconhecido por todo o bem que a gente fez aqui neste mundo, por termos resgatado as nossas dívidas pendentes, porque é para isso que estamos aqui, para evoluir, para crescer, para melhorar, para resgatar os débitos passados. Então, que a gente possa se apegar muito a isso. Claro que nós não vamos deixar de viver no mundo, né? Mas não viver o mundo, que a gente esteja muito atento a tudo que nos seduz e saibamos colocar cada coisa em seu devido lugar. Ter o tempo de cuidar, sim, do que é material, mas principalmente cuidar do que é da matéria, do que é do espírito, né? Porque esses são os verdadeiros bens que são realmente nossos. Todo o resto nós vamos deixar aqui. Inclusive os nossos afetos, né? Então, a gente saber cuidar também das nossas relações, deixar que todos cresçam, evoluam e que não tratarmos, inclusive, o outro como propriedade nossa, porque às vezes a gente tem esse defeito, né? Que é fruto do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nos achamos muitas vezes proprietários dos outros, no sentido de querer que os outros pensem, façam, ajam como nós fazemos, e não é assim, né? Todos nós temos aí a nossa existência, temos o nosso dever a cumprir aqui, e precisamos voltar para o lado de lá melhores do que viemos. Então, o grande trabalho é no terreno espiritual, é no terreno interior, é nessa morada terrena que nós fazemos aí a nossa evolução. Então, Jesus é maravilhoso quando nos coloca essa questão, né? E quando nos faz entender que nós somos muito mais do que matéria, nós somos verdadeiramente espíritos, evoluindo e crescendo sempre. Então, é isso. As meninas já falaram aí e já passei por situações difíceis em relação à perda de um ente querido, como todo mundo já passou. Só que na minha família a gente sempre acreditou muito, sempre tivemos muita fé, que a nossa vida realmente é a espiritual, não aqui. Aqui é só transitório. Essa crença é o que nos dá a fé, a força para passarmos por esse tipo de adversidade. E deixar o que foi, o corpo, a matéria, o que passou, realmente deixar lá no cantinho, enterrar e viver essa vida espiritual. Ter essa certeza de que essas pessoas que nos são caras, que nos são queridas, realmente estão livres para viver a verdadeira vida. Trabalhando também, com certeza, crescendo dentro das lições de Jesus, unindo a sua energia à nossa, para que também consigamos passar por este mundo com evolução. É isso que eu entendo dessa passagem. Jesus fala conosco no Evangelho dessa noite sobre a morte. E se a gente começar a interpretar o que é a morte
o que é vida, a gente já começa a perceber que a gente acaba, na nossa língua, a gente trabalha dessa forma, que o contrário de vida é morte. Mas, como ensina Jesus, a gente percebe que não é isso. O contrário de morte é nascimento. Então, a nossa chegada aqui, na vida terrena, se dá pelo nascimento, e o encerramento dela se dá pela morte. Mas o nascimento e o encerramento do quê? De um espírito que encarna, de um espírito que vem para um corpo com uma função, com uma missão, seja o que for, mas ele tem aqui a sua importância e a sua relevância. Não só para si perante Deus, como para a família que ele vai formar também, como para os amigos, e enfim, toda a sua trajetória. Então aí a gente já depara com o seguinte, uma visão. Entre o nascimento e a morte, são dois acontecimentos, mas a beleza de tudo isso está nesse meio caminho. É aqui que toda a história vai se desenrolar. É aqui que tudo vai se passar e é aqui como a gente vai se comportar. E aí nós vamos aí demonstrar o que trazemos, o que oferecemos e o que vamos adquirir. E como vamos lidar com tudo isso. E aqui Jesus deixa muito claro que essa morte que muitos entendem como o fim de tudo, não é assim. É só a passagem. É o espírito que estava encarnado e agora desencarnou, mas a vida desse espírito permanece, não em matéria. Ele permanece de outra forma, ele permanece como espírito que sempre foi e sempre será. E isso a gente aprende também com o Evangelho de Jesus, lá quando ele fala de parentela corporal e parentela espiritual, que nós temos as famílias que aqui formamos, mas também deixamos as famílias lá no plano espiritual que também temos. Porque, como nós sabemos através do Evangelho, nós viemos aqui para resgatar, para ser missionários, para cada um tem sua função, cada um tem sua vida aqui, a ser desenvolvida, mas em matéria, numa fase diferente para o espírito. E é isso que Jesus vem colocar. Não se esqueça disso. Aqui você é mais um dentre os demais, você tem a sua importância, mas um dia você vai deixar aqui. E é isso que vai importar. O que você vai levar é o que você é, não o que você amealhou, não o que você conquistou. E como morte, nós temos o hábito de dizer, é muito comum, eu perdi meu parente, eu perdi um amigo, um familiar. Nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Nós temos que inverter essa interpretação. Nós ganhamos com aqueles que convivemos, porque é exatamente como ele diz, cada um que na nossa vida passa, deixa um aprendizado. Ainda que um mal nos tenha causado, mas dele eu tirei a lição. Então veja o constante aprendizado que Jesus nos coloca diuturnamente. Então essa é a interpretação que tem que ser feita sob a luz do Evangelho. Que nada perdemos, nós só temos a ganhar. Ganhamos com aqueles que nos circundam, ganhamos com as nossas famílias, ganhamos em todos os pontos, ainda que tenha divergências. Mas esse é o propósito. É como todas disseram, é a evolução. E é dessa forma que eu vou evoluindo. É dessa forma que eu vou caminhando. É dessa forma que eu vou entendendo o que realmente importa. Por isso, para aquele que daqui já partiu e já cumpriu a sua missão, já cumpriu a sua jornada terrena, a vida continua. E para mim, que aqui ainda permaneço, a vida também segue. Então não há morte. A vida constante. E é essa vida que Jesus nos ensina. É saber que aqui é transitório. É saber que aqui vai passar. Mas o importante é o que daqui eu vou levar como aprendizado, sob a luz dos seus ensinos, para outras e outras vidas que ainda virão. E é com isso que eu vou caminhando no sentido do progresso que Ele me permite. Essa é a interpretação que eu faço. Jesus, um espírito tão superior e tão iluminado, nos presenteou, estando Ele mesmo encarnado entre nós, né? Veio viver a experiência da carne aqui conosco e nos deixar um grande aprendizado, né? Então,
como o período em que ele nos transmitiu todo aprendizado, todo o seu legado moral foi um período curto, ele jamais perdeu uma oportunidade de estar transmitindo os seus ensinamentos. E esse texto aqui de hoje, obviamente, é mais uma dessas grandes lições que ele nos deixou. Então, inclusive, a cada pequeno trecho do Evangelho de Jesus que lemos, que temos a oportunidade de refletir sobre ele, a cada momento a gente tem a possibilidade de tirar uma lição, uma nova interpretação, mais algum aprendizado. E aqui todos colocaram muitíssimo bem boa parte do que a gente pode extrair desse texto. E o que eu tenho a acrescentar não é muito mais do que já foi dito. A grande missão, vamos dizer assim, mas não somos missionários, mas o nosso propósito de vida é evoluir moralmente, nem que seja um pouquinho, porque nós somos muito lentinhos em aprender, né? Somos bem lentos realmente em aprender a evoluir moralmente. Então, a gente não pode estar... eu digo muitas vezes que a gente começa a morrer a partir do nascimento. Nós nascemos e caminhamos para o momento derradeiro dessa experiência na carne. Viemos com esse período, com esse momento de aprendizado, e a partir de que abrimos os olhos para a luz, estamos morrendo um pouquinho a cada dia. Então, Jesus deixa ali a lição de que o que nós amealhamos não são bens materiais, porque nem mesmo o nosso corpo levaremos junto para a nossa vida espiritual. Até a nossa matéria, o nosso corpo físico, ele será despojado e nos libertaremos dele. Então, o que vemos muitas vezes são pessoas que em vida traçam para si um propósito da matéria, que é amealhar bens, amealhar objetos, e impregnamos tudo aquilo que temos como pertences nossos da vibração da energia que nós temos. E não é aquilo que vai nos acompanhar. O que temos que amealhar são bens morais. Eu li uma vez, e não vou lembrar agora, em que uma pessoa, era uma história que eu estava lendo, que a pessoa se dizia colecionador de Deus te abençoe, de muito obrigada, Deus o acompanhe, dessas vibrações boas que as pessoas nos dão quando sentem que fizemos algo de bom para elas. Então, o nosso verdadeiro tesouro é esse tesouro moral que podemos obter nas boas ações, atitudes que tivemos para com o nosso próximo. Então, vamos buscar, enquanto vivendo essa experiência na carne, amealhar tesouros morais, porque os tesouros terrenos não nos acompanharão. Como dizem aí os ditos populares, caixão não tem gavetinha, então não carregaremos nada, só deixaremos aquilo de bom que tivemos feito para o nosso próximo. É isso. É um texto de bastante reflexão, e todos falaram tão bem. É isso, vamos viver a vida material, a vida do mundo, mas vamos dar mais valor à vida espiritual. Vamos agora para as vibrações que serão feitas pela Patrícia. Então vamos, neste momento, tranquilizar ainda mais o nosso espírito, buscando doar o que temos de melhor. O nosso tesouro de alma, as nossas melhores vibrações de amor,
Que essas vibrações de luz, de amor, de paz, possam envolver todos os necessitados do corpo e da alma. Que possam envolver todos aqueles que sofrem, sejam de dores físicas ou dores morais. Que todos, neste momento em que vibramos amor, possam sentir a presença do amado Mestre Jesus, a presença deste Espírito de luz e de amor, envolvendo a cada um em vibrações salutares, em vibrações amorosas, para que possamos ser curados do corpo e da alma. Que este planeta, Jesus querido, esteja sob tua proteção, esteja envolvido em tua luz, em todo o teu esplendor, para que possamos nos curar, para que possamos melhorar a cada dia. Que todos nós possamos ser merecedores de um mundo mais justo, mais humano, de um mundo melhor. Que possamos nos reformar, que possamos nos melhorar gradativamente para habitar um mundo mais feliz, um mundo regenerado. Que possamos aprender, Jesus amado, cada lição que nos foi ensinado, que nos foi deixado por Ti. Que saibamos aproveitar, que saibamos nos melhorar sempre. Que todos nós possamos vibrar por todos que sofrem e que todos recebam segundo a necessidade e merecimento. E que tua paz, amado Mestre, siga conosco durante todos os nossos dias, nos amparando, nos fortalecendo e nos auxiliando. Que assim seja. Graças a Deus. A prece final agora com a Kátia. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento tão especial para a prática do Evangelho. Pedimos que nosso Pai Celeste nos acompanhe ao longo dos dias, nos fortalecendo e nos mantendo na fé de que seus propósitos sempre são os melhores para as nossas vidas. E com a prece de Cáritas tão bela, vamos encerrar o Evangelho de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Graças a Deus. Graças a Deus, mais um evangelho concluído. Estamos chegando ao fim. Mais alegres do que no início, mais fortalecidos e mais iluminados, todos nós. Que possamos ter fé, que possamos ter esperança, que possamos sentir a força de Jesus junto de nós, em todos os momentos. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja infinitamente durante toda essa semana. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. E que possamos estar aqui, se Deus permitir, juntos, na próxima quarta-feira, em mais um Evangelho no Lar. Boa noite e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.